Salve, salve, galerinha do primeiro ano do ensino médio. Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito especial, tipos de clima. Eu convido você para estar comigo nessa aula. Eu vou retirar a minha imagem, para evitar qualquer prejuízo no slide que foi feito com carinho para você. Então, esteja comigo até o final. Muito bem, meus amados. Então, nós vamos, em primeiro lugar, definir o que é clima. Clima é o termo utilizado para definir as condições atmosféricas que caracterizam uma região. Eles são influenciados pela pressão atmosférica, correntes marítimas, circulação de massas de ar, ventos, latitude, altitude, precipitação pluviométrica e inclinação solar, que é a quantidade de luz que incide sobre a superfície terrestre. Então, queridos, se nós juntarmos todos esses elementos, todos esses fatores, o que nós vamos ter, então, é a personalidade climática, de uma região, certo? E aí, meus amados, nós temos aqueles climas que são próprios das altas latitudes, das médias latitudes e das baixas latitudes. Eu apresento para vocês, nesse slide, os climas das altas latitudes. Esses climas são controlados pelas massas de ar polares, que são massas de ar frio. Então, em primeiro lugar, o clima polar, logo depois o clima subpolar. São climas frios. Então, o clima polar, meus queridos, é o clima de temperaturas negativas mais extremas, com termômetros sempre abaixo de 0 grau, com média de 30 graus negativos, e que podem cair até 50 graus negativos no inverno. Então, nós temos uma amplitude térmica importante, porque a amplitude térmica é o registro da máxima e da mínima temperatura em um dado período. Então, a amplitude térmica é muito grande nessas regiões. A umidade do ar é bastante elevada, mas tem um detalhe. Apesar da umidade do ar ser elevada, nós temos baixa incidência de chuvas nas regiões de clima polar. Então, uma característica importante é a presença de neve cobrindo o solo durante todo o ano. E onde nós encontramos esse tipo climático? Nas regiões como a costa eurasiana do Ártico, sendo o clima da Groenlândia, norte do Canadá, Alasca e da Antártida. No entanto, eu chego à conclusão que esse clima é um clima que ocorre nas extremidades do planeta. E aqui nós temos algumas imagens, fantásticas do clima nessa região. Então, toda a região, ou quase toda a região, coberta, por neve, por gelo no inverno. E na época do degelo, nós temos, então, o surgimento de um tipo de vegetação chamado tundra, que é uma vegetação rasteira, não tem uma diversidade como nós estamos acostumados aqui nas regiões tropicais. Queridos, esse tipo de clima, como nós já vimos, é um clima de altas latitudes. Por isso, nós vamos relembrar o que seria isso. Então, observem comigo. Eu tenho aqui a linha do Equador, e na linha do Equador eu tenho 0 grau, ou seja, o Equador é 0, é o marco inicial, que divide a Terra em 2 hemisférios, norte e sul. Agora, para fazer a divisão climática da Terra em zonas térmicas, então nós utilizamos os nossos paralelos, que são os trópicos, os círculos polares. Nessa região, que fica entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio, nós temos as mais altas temperaturas do globo. Depois, entre o trópico, nesse caso de Capricórnio, e o Círculo Polar Antártico, da mesma forma, o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, nós temos as médias temperaturas. E nas extremidades do planeta,
nós temos as mais baixas temperaturas. Essa distribuição, né, da temperatura no planeta, ou divisão do planeta em zonas térmicas, está relacionada à intensidade de recebimento dos raios solares. Bom, à medida que você se afasta do Equador, tanto para o norte quanto para o sul, diminui a temperatura, só que aumenta a latitude, porque o Equador é zero. Mas aqui nós temos as maiores temperaturas. Então, maiores temperaturas, baixas latitudes. À medida que eu caminho, então, para o norte, a minha temperatura diminui, mas a minha latitude aumenta até eu chegar nas altas latitudes. O mesmo raciocínio aqui para o sul. Muito bem, meus amados. E aí, eu trouxe para vocês um gráfico, nós chamamos de climograma. Como fazer a leitura de um climograma? Este climograma refere-se exatamente ao clima polar que nós estamos conversando agora. Então, você vai observar que nós temos aqui a distribuição dos meses. 1, 2 a 12 são os meses do ano. Essas barras azuis, elas indicam a quantidade de chuvas, o índice de chuvas em cada mês, certo? Eu observo, então, que no mês de dezembro, janeiro, são os meses mais chuvosos. Muito bem. Essa linha vermelha, ela indica a temperatura nesse clima. O que eu vou observar sobre a temperatura, meus amados? Observe que eu tenho aqui, ó, 10 graus, 30 graus, 50 graus. Aqui, menos 10 graus, menos 30 graus, menos 50 graus. O que eu observo é que na maior parte do ano, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e até metade de junho, eu tenho temperaturas nessa região abaixo de zero. Como eu falei para vocês, a média é de 30 graus negativos, podendo atingir 50 graus negativos. Apenas na metade do mês de junho, julho e parte do mês de agosto é que eu tenho temperaturas mais altas. E essas temperaturas mais altas, elas estão em torno de 10 graus. É a época mais quente nas regiões de clima polar. E logo depois, a temperatura cai novamente, né, e fica abaixo de zero o restante do ano. Nesse período aqui, mais quente, ou menos gelado, melhor dizendo, nós temos o degelo. E aí, o aparecimento de um tipo de vegetação muito peculiar, rasteira, que nós chamamos de tundra, certo? Amados, voltando lá no nosso texto, porque nós ainda temos algumas informações a respeito do clima frio ou subpolar. Veja que nós estamos falando de uma extensão, né? Você sai do clima polar e à medida que você vai caminhando em direção ao Equador, então as características elas vão sendo amenizadas. E aí a gente tem um clima subpolar. Esse clima está presente nas regiões temperadas mais próximas aos polos, ou seja, mais próximas aos polos. E apresenta duas estações bem definidas. O verão fresco, com temperaturas em torno de 10 graus, e o inverno bastante rigoroso, com temperaturas negativas. O índice pluviométrico varia entre 100 e 1000 milímetros, sendo comum a precipitação em forma de flocos de neve, durante o inverno. Então, vamos conversar um pouquinho sobre as características desse tipo climático, que também é um clima de altas latitudes. Então, observe a localização. Ele está localizado logo abaixo, né, da região onde nós temos o chamado clima polar. Então, nós temos aqui a localização do clima subpolar. Está nas regiões temperadas mais próximas ao polo, né? Meus amados, nessa região aqui, eu até coloquei para vocês apenas como ilustração mesmo, nós temos um fenômeno chamado aurora boreal, fantástico, é uma resposta da natureza, digamos que é uma apresentação da natureza, e que ocorre nessa região, aqui no caso do nosso exemplo, eu coloquei Alasca, né, Estados Unidos, uma imagem fantástica, como vocês podem observar
aí. E aí, nós temos regiões também que permanecem durante o inverno cobertas por neve e algumas características da flora nesse tipo climático. Nós temos o predomínio de uma floresta muito densa e uniforme, que é a chamada floresta de coníferas, como nós podemos observar aqui na imagem. Essa floresta de coníferas ela é assim designada por ter árvores e pinhas com formas cônicas. Em outras regiões, essa floresta é conhecida como floresta boreal, é conhecida como taiga, mas floresta de coníferas, boreal, taiga, são denominações diferentes para o mesmo tipo de vegetação. E, queridos, saindo das altas latitudes, vamos agora para as médias latitudes. Nas médias latitudes, nós temos o clima temperado, né? Temos o clima temperado, ele possui 4 estações bem definidas, primavera, verão, outono e inverno. As temperaturas são mais amenas, né? Porque até agora nós estávamos numa região supergelada. Agora a temperatura varia entre 8 e 15 graus e a umidade de acordo com a localização. Por quê? Porque nós dividimos esse clima em 2, como clima temperado oceânico, para aquelas regiões que possuem a interferência do oceano, ou seja, possuem a interferência da maritimidade e, no entanto, uma amplitude térmica que diminui em relação ao clima temperado continental. Ou seja, no oceânico você tem uma variação térmica, uma variação de temperatura menor do que o temperado continental, que é influenciado pela continentalidade. Então, meus queridos, ainda temos o clima subtropical. Esse clima subtropical, observe que ele é uma transição, um clima de transição. É um clima de transição entre os climas mais quentes, como, por exemplo, o tropical, e o clima temperado. E nós vamos conversar sobre cada um deles. E, por último, nós temos o Mediterrâneo, que também é um tipo de clima próprio das regiões de médias temperaturas. E sobre o clima mediterrâneo, tem uma particularidade que eu quero colocar para vocês, que é o contrário do clima que nós conhecemos aqui, que é o tropical. No nosso clima tropical, nós temos 2 estações também definidas, que é o verão chuvoso e o inverno seco, certo? No Mediterrâneo, é o contrário. Você tem o verão quente, mais seco, e o inverno chuvoso, menos quente. Então, o período de chuvas é diferente. No Mediterrâneo, é no inverno. Como o nosso aqui, a gente sabe que o período chuvoso é o verão. Vamos dar uma analisada assim nas imagens de cada tipo climático. Então, tem aí o clima temperado. Observe que eu mostrei para vocês, olha as imagens, né? Olha a formação vegetal desse clima, que fantástico. E aqui, a localização desse tipo climático, clima temperado. Então, nós já falamos dos climas polares, o clima subpolar e logo abaixo aqui, o clima temperado. Queridos, e aí o clima subtropical. Então, de novo, a gente parte aqui, ó, clima polar, clima subpolar, clima temperado, e aí nós chegamos no clima subtropical. Então, nós temos uma transição. Por que transição? Porque essa região aqui é a região mais quente da Terra. Aqui são as regiões mais frias, então o subtropical é essa transição entre a região mais quente, as áreas mais quentes e as áreas mais frias. Esse tipo de clima subtropical, ele aparece no Brasil. Observe aqui, sul do Brasil. Nós temos os estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, que são abraçados por esse clima e que apresentam um tipo de vegetação mais homogênea em relação à vegetação dos climas quentes. Então, uma espécie desse tipo de clima é a araucária, que nós conhecemos bem, né? E, meus amados, partindo para o clima mediterrâneo, nós temos também uma paisagem fantástica, promovida por esse tipo climático, como vocês podem observar aqui, né? Esse clima, ele ocorre em algumas áreas, como, por exemplo, olha, nós colocamos aqui trechos nas proximidades de regiões desérticas,
né? Califórnia, Estados Unidos, norte e sul da África, sul da Europa. Mas eu deixei aqui para vocês, olha, essa região do sul da Europa, né? Que limita aqui com o mar Mediterrâneo. Ó, esse é o mar Mediterrâneo, por isso o clima mediterrâneo. E aqui a localização num contexto maior. Então, esse clima, como nós já falamos, ele possui verões quentes, mais secos, porque a época chuvosa é o inverno. A vegetação é variada com a presença de arbustos, como você pode observar, e que dá esse ar, né, romântico aí a essa paisagem. Amados, então, nós conversamos sobre os climas das altas latitudes, os climas das médias latitudes, e agora nós vamos conversar sobre os climas das baixas latitudes. Das baixas latitudes, estamos falando das regiões mais quentes do planeta, né? Controlados por massas de ar equatoriais e tropicais. O primeiro tipo climático é o clima equatorial. Esse clima equatorial, ele está presente aqui em toda a faixa, né, cortada pelo Equador, mas eu apresento aqui de forma especial para vocês a região, a nossa região, a Amazônia, que ela então é abraçada por esse clima. Obviamente, as temperaturas são altíssimas, né? As médias anuais estão em torno de 25 graus. Não há uma grande variação de temperatura. Então, nós temos uma pequena amplitude térmica e muita umidade. Então, se eu tenho um clima quente e muita umidade, obviamente, eu vou ter índices pluviométricos ou de chuva muito grandes, né? Por quê? Porque é quente, então ocorre o processo de evaporação, a condensação, formação de nuvens e chuvas. Tem temperatura e umidade suficiente para muitas chuvas nesse tipo climático, certo? E aí, nós partimos para o clima tropical. O clima tropical, olha os destaques que eu coloquei para vocês. Ele está entre os trópicos de Capricórnio e de Câncer, como você pode observar aqui na imagem. Essa é a localização do clima tropical. Esse mapa, ele mostra as regiões climáticas e a região mais quente, onde nós encontramos o clima equatorial e o clima tropical, certo? Esse tipo climático, meus queridos, como eu falei para vocês, ele possui duas estações bem definidas, que é a estação seca, inverno, e a estação chuvosa, que é no verão. As regiões que estão influenciadas pela maritimidade, ou seja, pela proximidade com o mar, possuem, então, digamos que a menor amplitude térmica e nós temos o maior índice de chuvas. O contrário, as regiões que estão influenciadas pela continentalidade ou distância, né, mais afastadas do mar. E aí, meus queridos, voltando aqui no nosso texto, então nós já resolvemos esse destaque, que é a localização, a característica desse clima, que são as estações chuvosa, né, verão e seca inverno, a influência da maritimidade e da continentalidade, trazendo uma diferenciação na quantidade de chuvas que se cai no litoral, que é maior do que em relação ao continente, né? Na amplitude térmica aqui no litoral não existe uma grande amplitude térmica, enquanto no continente nós temos. E agora, nós temos aqui uma divisão desse tipo climático. Por exemplo, se há a presença de maior umidade, maior índice de chuva, como no litoral nós temos, então nós temos o clima tropical úmido ou litorâneo. Se esse clima está no continente, com influência da continentalidade, então nós temos clima tropical típico. E ainda se esse clima ocorre em áreas onde há influência da altitude, né, nós temos o clima tropical de altitude, quando as temperaturas são mais amenas. Se aqui nós temos temperaturas anuais de 20 graus, no clima tropical típico, então essa temperatura diminui em torno de 18 graus para o clima tropical de altitude. Então, meus queridos, nós sabemos que o relevo, nesse caso, vai influenciar. As regiões mais altas, nós vamos ter o clima tropical, porém de altitude, com temperaturas mais amenas. Amados, vamos para o clima desértico? O clima desértico, nós temos aí a localização desse clima,
norte da África, Oriente Médio, Estados Unidos, norte do México, litoral do Chile e do Peru, Austrália e o noroeste da Índia. Então, aqui eu apresento para vocês o mapa e a localização desse tipo climático, como nós falamos. Olha, Austrália, norte da África, Oriente Médio, né? Nós temos aqui, ó, essa costa ocidental aqui do nosso continente, né? Chile, como nós colocamos aqui atrás, olha, litoral do Chile, do Peru, né? Muito bem. E ainda nós temos aqui uma grande amplitude térmica nesse tipo climático. Queridos, obviamente, nós sabemos que o clima desértico, ele apresenta mesmo essa variação de temperatura absurda, né? Absurda, uma super variação de temperatura. Você tem dias quentes demais, né? Chegando a 50 graus de temperatura, e você tem noites muito geladas. Então, isso é amplitude térmica altíssima, né? Por que isso acontece? Olha, porque nós não temos, como nós podemos observar aqui nas áreas litorâneas, nós não temos nem formação de nuvem aqui. Por que não temos? O sol e a aridez, a falta de umidade, né, reduz a quase zero a umidade do local. Então, não há formação de nuvens, já que existe pouco vapor d'água, né, pouco vapor d'água na atmosfera, não tem como formar nuvem. Porque a nuvem, ela forma pelo processo de evaporação, que condensa, forma a nuvem, mas evaporar o quê? Nós não temos umidade aqui para evaporação. Então, a temperatura aqui é altíssima. E à noite, o que acontece? O calor, ele se dissipa rapidamente quando anoitece, porque a ausência ou a escassez de nuvens impede que ele seja retido. Não retém o calor. Então, dias muito quentes, noites muito frias, certo? Observe esse gráfico, ou um climograma, né, da cidade do Cairo, no Egito. Nós sabemos que as barrinhas azuis, quando nós estamos observando um climograma, elas indicam o índice de chuva. Você está observando aqui que nós não temos essas barrinhas azuis em destaque. Por quê? Porque não chove. É um tipo climático onde você tem uma pequena quantidade de chuvas, mas é mínima a quantidade de chuvas. Então, isso traz completa essa informação de falta de umidade, muita temperatura, grande amplitude térmica. E aí nós vamos para o clima semiárido. O clima semiárido, meus queridos, além das bordas dos desertos da América do Norte, do Sul, Austrália, África, ele também ocorre no Nordeste do Brasil, apresenta altas temperaturas, baixa umidade, chuvas muito escassas e irregulares, como você pode observar na imagem. Aqui as áreas onde nós temos esse tipo de clima, com destaque aqui para o Nordeste brasileiro, como você pode olhar aqui nessa imagem, e também de forma ampliada aqui no Nordeste do Brasil, dominado pela caatinga, que é um tipo de vegetação que se adapta a regiões pouco ou com quase nenhuma umidade. Queridos, por último, nós temos o frio de montanha, um clima muito especial, que ele está presente em todas as latitudes do planeta. Por que ele está presente em todas as latitudes? Porque ele depende do relevo. É o relevo que vai influenciar esse tipo de clima. Então, ele está presente nas áreas de montanha em todas as latitudes. Nós sabemos que quanto maior a altitude, menor a temperatura. Então, algumas áreas elas possuem neves eternas que nunca se derretem, e o texto traz para vocês como destaque a região dos Andes, né? Cordilheira dos Andes, a região do Himalaia, Cordilheira do Himalaia, as montanhas rochosas e a região dos Alpes, nesse caso a região dos Alpes suíços, né? Observem que nós temos aqui a localização desses pontos que eu acabei de citar. Aqui a influência do relevo, quando nós temos vários tipos de precipitação. A precipitação líquida, que aí ela oferece uma diversificada formação vegetal. A formação ora líquida, ora em forma de neve, que traz já uma diminuição dessa diversidade. Então, nós temos uma vegetação mais homogênea. E a formação em forma de neve, que exatamente
Acontece nas regiões mais altas, cobrindo de neve o topo das montanhas, por exemplo, como você pode observar nessa imagem. Então, esse tipo de clima frio de montanha, ele é condicionado pelo relevo. Correm cadeias de montanhas com mais de 3.500 metros, baixas temperaturas e escassez de precipitação, e eles podem chegar até 30 graus negativos. Queridos, eu deixo com vocês o meu abraço, o meu carinho. Espero vocês numa próxima oportunidade. Fiquem com Deus.